O sol de março aquecia intensamente as vastas terras do Cerrado Goiano, quando Leonardo Emival Faria acordou naquela terça-feira que mudaria sua perspectiva sobre o verdadeiro poder da música brasileira. Era 5h30 da manhã, horário que mantinha religiosamente há décadas, mesmo com toda a fama e sucesso conquistados ao longo de mais de 40 anos de carreira. Sua fazenda Coração Sertanejo, localizada a 60 quilômetros de Goiânia, estava envolta na neblina matinal típica da região. Leonardo caminhou descalço pela varanda de madeira de sua casa principal, uma construção rústica, mas confortável, que refletia suas origens humildes e seu amor pela vida no campo. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, onde Liz, sua esposa há 35 anos, já preparava o desjejum. Bom dia, meu amor, disse ele, beijando-a no rosto enquanto ela mexia a polenta no fogão a lenha que insistiam em manter, mesmo tendo uma cozinha moderna do outro lado da casa. Bom dia, Léo. Dormiu bem? Perguntou Liz, observando o semblante tranquilo do marido. Como um anjo, respondeu ele, servindo-se de café numa caneca de alumínio esmaltado, dessas antigas que sua mãe usava quando eram pobres no interior de Goiás. Vou dar uma volta na propriedade antes do almoço. Leonardo adorava essas manhãs de terça-feira, quando não tinha compromissos profissionais e podia se dedicar completamente à fazenda. Montou seu cavalo favorito, um manga larga marcha batida chamado Trovão, e saiu para verificar o gado, conversar com os peões e simplesmente sentir a imensidão do cerrado. Eram quase 10 horas quando ele retornou à casa, suado e com a camisa vermelha grudada no peito. Foi quando ouviu o telefone tocando insistentemente no escritório. Leonardo, aqui é Marina Santos, da assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, disse a voz do outro lado da linha, com um sotaque claramente carioca, ligeiramente nervosa. O senhor tem um minutinho para conversar? Leonardo franziu a testa, tirando o chapéu da cabeça e passando a mão no cabelo grisalho. Convites oficiais não eram novidade em sua trajetória. Já havia cantado para presidentes, governadores e em eventos oficiais das mais diversas naturezas. Mas algo no tom da assessora o deixou intrigado. Claro, Marina, pode falar. Bem, senhor Leonardo, nós temos um convite muito especial para o senhor. É para a cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Recuperação e Reintegração Social, Esperança Brasil, que será inaugurado em Brasília na próxima sexta-feira. Leonardo caminhou até a janela do escritório, observando os trabalhadores rurais que cuidavam de suas 500 cabeças de gado. Aquela cena bucólica sempre o fazia refletir sobre sua jornada, de menino pobre, criado pela avó, numa fazendinha de subsistência, até se tornar um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. E o que exatamente vocês gostariam que eu fizesse? Perguntou, genuinamente interessado. Gostaríamos muito que o senhor cantasse para encerrar a cerimônia oficial. O evento vai contar com a presença de vários governadores, mais de 30 senadores e deputados federais, além do vice-presidente da República. Seria uma grande honra ter o senhor conosco. Leonardo observou uma foto emoldurada em sua mesa. Ele e seu primo Joaquim, aos 15 e 17 anos, sonhando em fazer sucesso na música. Joaquim não conseguiu superar o vício em álcool e drogas, morrendo aos 45 anos, sozinho num quarto alugado em Goiânia. A dor ainda era viva, mesmo depois de 8 anos. Marina, posso perguntar por que escolheram especificamente meu nome para este evento? Claro, senhor Leonardo. Na verdade, foram os próprios políticos que sugeriram seu nome. Muitos deles são seus fãs declarados, mas além disso, sua trajetória de vida, superando as dificuldades do interior, representa exatamente o que este centro simboliza: a possibilidade de recomeço e transformação. O centro vai atender gratuitamente pessoas de todas as classes sociais que lutam contra diversos tipos de dependência. Leonardo sentiu um aperto familiar no peito. Que tipo de dependência? Drogas, álcool, jogos, medicamentos.
O projeto é pioneiro no Brasil. Vai ter capacidade para atender 500 pessoas simultaneamente, com internação e tratamento ambulatorial. Muitos dos parlamentares que estarão presentes perderam familiares para esses problemas ou têm histórias pessoais relacionadas ao tema. A informação fez Leonardo se lembrar não apenas do primo Joaquim, mas também de dezenas de fãs que, ao longo dos anos, haviam lhe enviado cartas contando como suas músicas os ajudaram em momentos difíceis, incluindo na luta contra vícios. Quando seria exatamente? Perguntou, já imaginando que aceitaria o convite. Próxima sexta-feira, dia 15 de março, às 16 horas. A cerimônia será no auditório principal do centro, que fica no setor de áreas isoladas norte, em Brasília. Tem capacidade para 1.200 pessoas. Além dos políticos, estarão presentes familiares de pessoas em tratamento, profissionais da saúde, representantes de ONGs, jornalistas e estudantes de medicina e psicologia de várias universidades. E que tipo de apresentação vocês imaginam? Pensamos numa apresentação mais intimista, senhor Leonardo. Talvez 2 ou 3 músicas, com violão e sua voz. Algo que toque o coração das pessoas presentes. Muitas delas estão passando por momentos muito difíceis. Após desligar o telefone, Leonardo permaneceu na janela do escritório por longos minutos, observando o movimento da fazenda. Liz entrou trazendo um copo de água gelada e percebeu imediatamente que algo havia mudado no semblante do marido. Pelo seu olhar, foi algo importante, disse ela, oferecendo-lhe a água. Leonardo contou todos os detalhes da conversa com Marina. Enquanto falava, sentia que aquele convite tinha um significado especial, diferente de todos os outros que havia recebido ao longo da carreira. Você sabe que precisa ir, disse Liz, conhecendo bem o coração generoso do marido. Você sempre disse que Deus te deu esse dom para algo maior que apenas entretenimento. É, Liz, mas não sei por que estou tão mexido com isso. Já cantei para milhões de pessoas, em estádios lotados, na televisão, mas esse convite me deixou diferente. Talvez porque desta vez não é só sobre música, nosso Léo. É sobre pessoas que estão lutando para recomeçar. Assim como você lutou quando saiu daqui aos 16 anos com uma mala e um violão. Naquela noite, Leonardo se trancou em seu estúdio caseiro, uma pequena construção anexa à casa principal, equipada com instrumentos, equipamentos de gravação e centenas de LPs e CDs que colecionava. Ele queria pensar cuidadosamente sobre qual música seria mais adequada para aquele momento tão especial. Não queria algo apenas bonito ou popular. Queria algo que falasse diretamente ao coração das pessoas presentes, especialmente àquelas que lutavam contra os vícios ou que haviam perdido entes queridos para esses problemas. Enquanto dedilhava diferentes melodias no violão, sua mente voou para Pense em Mim, uma composição de 1998 que havia nascido numa fase muito difícil de sua vida, quando ele próprio enfrentava problemas com depressão e alcoolismo. A música falava sobre esperança, sobre a importância de ter alguém em quem pensar nos momentos mais difíceis, sobre a força que vem da certeza de que alguém acredita em nós. Mas Leonardo sabia que precisaria de algo mais que apenas a música. Precisaria de uma fala, uma dedicatória que desse significado especial àquele momento. Ele queria falar não apenas para o público em geral, mas especificamente para os políticos presentes, fazendo-os entender que tinham em suas mãos o poder de transformar vidas. Pegou um caderno e começou a anotar algumas ideias, pensando em como conectar sua própria história de superação com a responsabilidade social que todos os presentes compartilhavam. Os dias que antecederam a cerimônia foram de intensa preparação emocional e logística para Leonardo. Ele decidiu viajar para Brasília na quinta-feira, um dia antes do evento, para se ambientar e, se possível, conhecer melhor o centro que seria inaugurado.
Hospedou-se no Hotel Nacional, no setor hoteleiro sul, um estabelecimento discreto que frequentava sempre que precisava ir à capital federal. O hotel tinha uma atmosfera antiga e acolhedora que o fazia se sentir mais à vontade que nos estabelecimentos modernos e impessoais. Na quinta-feira à noite, enquanto jantava sozinho no restaurante do hotel, um prato simples de arroz, feijão, bife e batata frita, como gostava, Leonardo recebeu um telefonema inesperado de seu empresário e amigo de longa data, Carlos Henrique. Leonardo, preciso te contar algumas coisas que descobri sobre essa cerimônia de amanhã, disse Carlos, com voz séria. Acho que você vai ficar impressionado. Ah, é? Que tipo de coisa? Bom, primeiro eu descobri quem foi o principal articulador para te convidar para essa cerimônia. Foi o senador Marcos Pereira, de Minas Gerais. Você conhece a história dele? Não, não conheço. Conte aí. Carlos fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Marcos Pereira perdeu o filho único, Pedro, de 19 anos, para uma overdose de cocaína há 3 anos. O menino era estudante de medicina na UFMG, tinha tudo para dar certo na vida. O senador conta que ouviu "Pense em mim" na rádio no carro quando voltava do cemitério, no dia do enterro, e que aquela música o impediu de desistir de tudo. Leonardo sentiu um nó na garganta. Meu Deus! Tem mais. O senador se tornou um dos principais defensores de políticas públicas na área de combate às drogas no Congresso. Ele diz que sua música literalmente o salvou de um colapso emocional total. Desde então, ele cita "Pense em mim" em quase todos os discursos que faz sobre o tema. Caramba, Carlos, eu não sabia de nada disso. E tem mais ainda. A deputada federal Ana Cristina Moreira, do Rio de Janeiro, também vai estar presente amanhã. Ela foi viciada em crack na juventude, entre os 18 e 23 anos. Perdeu tudo: família, emprego, casa. Conseguiu se recuperar e hoje é psicóloga e presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas da Câmara dos Deputados. Leonardo parou de comer, completamente absorto na conversa. Ana Cristina costuma contar que começou a se recuperar depois de ouvir uma música sua numa rádio, numa madrugada em que estava na rua sem ter onde dormir. Ela nunca disse qual música foi, mas sempre cita você como uma das inspirações para sua recuperação. Carlos, você está me deixando muito emocionado. Eu imaginei que você ficaria, mas tem mais. O governador de São Paulo, Roberto Silva, também vai estar lá. Ele perdeu a irmã mais nova para uma overdose de remédios controlados há 5 anos. E o governador do Rio Grande do Sul, Fernando Andrade, tem um filho de 28 anos que está em recuperação há 2 anos. Leonardo encostou-se na cadeira, tentando processar todas essas informações. De repente, aquela cerimônia havia ganhado uma dimensão completamente diferente. Não seria apenas um evento oficial protocolar. Seria um encontro de pessoas que compartilhavam dores muito similares, independentemente da posição social que ocupavam. Leonardo, você ainda está aí? Estou sim, Carlos. É que é muita coisa para processar. Eu sempre soube que minhas músicas tocavam as pessoas, mas nunca imaginei que pudessem ter esse impacto na vida de tanta gente importante. Pois é, meu amigo. E tem uma última coisa que você precisa saber. O centro que vai ser inaugurado amanhã foi idealizado por uma ONG chamada Recomeçar, que é presidida pela mãe do Pedro, o filho do senador Marcos Pereira. Dona Carmen Pereira decidiu transformar a dor da perda do filho numa missão de vida. Essa informação final fez Leonardo compreender completamente a responsabilidade que carregava. Não era mais apenas sobre cantar bem ou emocionar uma plateia. Era sobre honrar a memória de pessoas que haviam perdido a luta e celebrar a esperança daquelas que ainda estavam lutando. Após desligar o telefone, Leonardo subiu para seu quarto e passou horas reescrevendo suas anotações para a fala que faria antes da música. Agora ele sabia exatamente o que deveria dizer e como deveria dizer.
Na sexta-feira de manhã, Leonardo acordou às 6, como sempre, mas desta vez com uma sensação diferente no peito. Uma mistura de nervosismo, responsabilidade e uma profunda honra por fazer parte daquele momento. Após o café da manhã, ele ligou para Marina, a assessora do Palácio do Planalto, e fez um pedido especial. Queria visitar o centro de reabilitação algumas horas antes da cerimônia oficial para conhecer as instalações e, se possível, conversar com alguns dos profissionais que trabalhariam ali. Claro, Sr. Leonardo, será uma honra recebê-lo mais cedo. A diretora do centro, DRA, Paula Mendes, ficará muito feliz em mostrar as instalações pessoalmente. Às 13h, Leonardo chegou ao centro em sua caminhonete particular, uma Ford Ranger preta que gostava de dirigir pessoalmente quando estava em Brasília. O centro era realmente impressionante. Um complexo moderno de 3 andares, com fachada em vidro e concreto, cercado por jardins paisagísticos com plantas típicas do Cerrado. Dorá, Paula Mendes, uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, o recebeu pessoalmente na entrada principal. É uma honra imensa recebê-lo aqui, Leonardo, disse ela, apertando calorosamente sua mão. Sou sua fã há muitos anos, mas hoje você está aqui como muito mais que um artista. Você é um símbolo de esperança para muitas pessoas. Doutora, é um prazer conhecê-la. E, por favor, me chame só de Leonardo. Gostaria muito de conhecer as instalações, se possível. Claro, vamos começar pelo térreo, onde ficam as salas de atendimento ambulatorial. Eles caminharam por corredores amplos e bem iluminados, com paredes decoradas com obras de arte produzidas por pacientes em tratamento de outros centros similares. Leonardo observava cada detalhe, impressionado com o cuidado e o carinho que transpareciam em cada ambiente. Este centro atenderá gratuitamente até 500 pessoas por mês, me explicou Dr. Paula enquanto caminhavam. Temos 50 leitos para internação, salas de terapia individual e em grupo, oficinas de terapia ocupacional, uma biblioteca, uma sala de música e até uma pequena capela ecumênica. Pararam em frente a uma sala onde acontecia uma sessão de terapia em grupo. Através do vidro, Leonardo pôde ver cerca de 15 pessoas sentadas em círculo, algumas chorando, outras falando com dificuldade sobre suas experiências. A cena o tocou profundamente. A música faz parte do nosso tratamento, explicou doutora Paula, notando o interesse de Leonardo. Temos um programa de musicoterapia muito eficiente. Muitos pacientes dizem que certas canções os mantiveram vivos nos momentos mais difíceis. Suas músicas, Leonardo, são frequentemente citadas pelos pacientes. É mesmo? Sim, Pense em Mim. É praticamente um hino não oficial dos grupos de apoio em todo o Brasil. Temos relatos de pessoas que ouviram essa música no momento exato em que estavam pensando em desistir de tudo. Leonardo observou em silêncio as pessoas na sala de terapia, sentindo o peso da responsabilidade que carregava como artista. Sua música realmente tocava vidas de formas que ele jamais havia imaginado completamente. Doutora, posso fazer um pedido meio inusitado? Perguntou Leonardo. Claro, pode falar. Gostaria de conhecer alguns dos pacientes que estão aqui hoje. Não para invadir sua privacidade ou criar constrangimento, mas para que, quando eu cantar hoje à tarde, eu possa pensar neles especificamente, colocar rostos nas histórias. Padrá. Paula sorriu, tocada pela sensibilidade do cantor. Que bela atitude! Vou conversar com o grupo que está terminando a sessão agora e perguntar se algum deles gostaria de cumprimentá-lo rapidamente. 15 minutos depois, Leonardo estava numa pequena sala de convivência, conversando informalmente com 5 pacientes que se voluntariaram para conhecê-lo. Cada história era única, mas todas compartilhavam algo em comum: a busca por uma segunda chance, por recomeçar. Roberto Silva, um jovem de 24 anos, contador ex-viciado em cocaína,
lhe disse algo que ficaria gravado para sempre em sua memória. Seu Leonardo, quando eu ouço, pense em mim, principalmente o verso que diz, quando tudo parecer perdido, eu sinto que alguém realmente acredita que eu posso conseguir. Isso me dá força para continuar. Maria dos Santos, 45 anos, doméstica, viciada em medicamentos controlados, contou. Sua música me lembra da minha filha de 8 anos, que está sendo criada pela minha mãe enquanto eu me trato. Quando eu canto, pense em mim. É como se eu estivesse mandando uma mensagem para ela, dizendo que vou voltar. José Carlos, 38 anos, motorista de ônibus, alcoólatra em recuperação há 6 meses, confessou. Doutor Leonardo, eu ouço suas músicas desde pequeno. Meu pai também ouvia. Quando eu estava no fundo do poço, bêbado todos os dias, sua música me lembrava de quem eu era antes de começar a beber. Ana Paula, 29 anos, enfermeira, ex-viciada em crack, disse com lágrimas nos olhos. Eu perdi tudo, meu emprego, minha casa, minha família. Mas nunca perdi a esperança, porque sempre que eu ouvia sua voz no rádio, eu lembrava que ainda existia beleza no mundo. E, finalmente, Marcos Antônio, 52 anos, comerciante, viciado em jogos, contou. Leonardo, eu cheguei a perder minha loja, minha casa, quase perdi minha esposa. Mas ela sempre dizia, pense em mim quando você estiver com vontade de apostar. Ela pegou isso da sua música. Cada relato tocava Leonardo de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo reforçava sua convicção de que aquela tarde seria muito mais que uma apresentação musical. Seria um momento de conexão humana profunda e transformadora. O auditório do Centro Nacional de Recuperação e Reintegração Social, Esperança Brasil, estava completamente lotado às 15h30 da sexta-feira, meia hora antes do início oficial da cerimônia. Leonardo observava o movimento dos bastidores, ajustando pela 10ª vez a gravata azul marinho que havia escolhido para a ocasião. A mesma cor que usara no casamento com Liz, há 35 anos. O cenário era imponente, um palco de madeira nobre decorado com arranjos de flores típicas do Cerrado, pequis, ipês amarelos e sempre vivas. Ao fundo, um telão exibia imagens das instalações do centro intercaladas com depoimentos em vídeo de familiares de pessoas em tratamento. A iluminação era suave e acolhedora, criando uma atmosfera de solenidade sem pompa excessiva. Seu violonista e amigo de mais de 20 anos, Marcão, que havia chegado de Goiânia na noite anterior, notou o nervosismo incomum do patrão. Cara, você já cantou para 3 milhões de pessoas na festa do Peão de Barretos, já fez show para 100 mil pessoas no Rock in Rio, já cantou no Maracanã lotado. Por que está tão nervoso hoje? Perguntou Marcão, afinando cuidadosamente sua guitarra acústica. Leonardo espiou pela cortina lateral do palco, observando o público que ainda chegava. Não sei explicar direito, Marcão. É diferente de tudo que já fiz. Hoje não é entretenimento, é responsabilidade pura. Na plateia, Leonardo conseguia identificar várias figuras conhecidas da política brasileira. O senador Marcos Pereira estava na primeira fileira, ao lado de uma senhora elegante de cabelos grisalhos, certamente sua esposa, Carmen, a presidente da ONG Recomeçar. A deputada Ana Cristina Moreira ocupava a segunda cadeira da primeira fila, conversando animadamente com outros parlamentares. Outros governadores e parlamentares ocupavam as primeiras fileiras. Mas o que mais chamava a atenção de Leonardo eram as famílias simples que lotavam o restante do auditório. Pais, mães, irmãos e filhos de pessoas em tratamento, com rostos marcados pela esperança e pela dor. Muitas dessas pessoas seguravam lenços, como se já se preparassem para a emoção que estava por vir. Leonardo chamou Marina, a assessora do Palácio do Planalto, aproximando-se nervosamente. Daqui a 5 minutos começamos. O senhor está bem? Estou ótimo, Marina. Só um pouco mexido, mas é normal.
O vice-presidente chegou há pouco e está muito ansioso para conhecê-lo pessoalmente depois da cerimônia. Ele disse que é fã há muitos anos. A cerimônia começou pontualmente às 16 horas, com a execução do hino nacional, cantado por um coral formado por pacientes em tratamento de outros centros da região. A emoção já era palpável desde esse primeiro momento, com muitas pessoas na plateia visivelmente tocadas. O primeiro a discursar foi o ministro da Saúde, Dr. Roberto Ferreira, que falou sobre a importância do centro como marco nas políticas públicas de saúde mental e combate às dependências. Sua fala foi técnica, mas calorosa, destacando os números alarmantes do problema das drogas no Brasil e a necessidade urgente de centros como aquele. Em seguida, falaram os governadores presentes. O governador de São Paulo, Roberto Silva, emocionou-se ao mencionar brevemente a irmã que havia perdido para uma overdose. Este centro representa a esperança que eu gostaria que minha irmã Patrícia tivesse encontrado. Cada vida salva aqui será uma vitória de todos nós brasileiros. O governador do Rio Grande do Sul, Fernando Andrade, foi ainda mais direto. Meu filho está há 2 anos limpo, graças a um centro similar em Porto Alegre. Eu sei o que significa para uma família ter essa oportunidade de recomeço. Quando chegou a vez da deputada Ana Cristina Moreira, Leonardo prestou atenção especial. Ela subiu ao palco com passos firmes, mas ele pôde perceber uma ligeira tremulação em suas mãos. Senhores e senhoras, começou ela, com voz clara e firme. Eu estou aqui hoje não apenas como deputada federal, mas como sobrevivente. Há 15 anos, eu estava nas ruas do Rio de Janeiro, viciada em crack, sem família, sem casa, sem esperança. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Leonardo sentiu um arrepio. Eu estava numa praça de Copacabana, numa madrugada fria de julho, quando ouvi uma música no rádio de um carro que passou. Era uma música sertaneja, que falava sobre pensar em alguém nos momentos difíceis, sobre nunca desistir. Naquela madrugada, eu decidi que queria viver. Leonardo percebeu que ela estava falando sobre pense em mim, mesmo sem citar o nome da música ou o autor. E hoje eu sou psicóloga, deputada federal, mãe de 2 filhos lindos e presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. E eu devo tudo isso àquela música que me devolveu a esperança numa madrugada que poderia ter sido a última da minha vida. Quando ela desceu do palco, muitas pessoas estavam chorando abertamente, incluindo alguns dos políticos na primeira fileira. Finalmente, chegou o momento da fala do senador Marcos Pereira. Leonardo observou atentamente enquanto ele se dirigia ao palco. Era um homem de cerca de 55 anos, alto, cabelos grisalhos, com uma expressão serena, mas marcada pela dor. Meus amigos, começou o senador, com voz pausada, há 3 anos e 2 meses, eu perdi meu único filho, Pedro, de 19 anos, para uma overdose de cocaína. A emoção em sua voz era incontrolável, mas ele continuou. Pedro era estudante de medicina, tinha tudo para dar certo na vida. Era inteligente, bondoso, cheio de sonhos, mas as drogas foram mais fortes que todos os nossos cuidados, todo o nosso amor, todas as nossas tentativas de ajudá-lo. O senador fez uma pausa, respirou fundo e continuou. No dia do enterro do meu filho, quando eu voltava do cemitério completamente destruído, pensando em desistir de tudo, da política, da vida, de tudo, uma música tocou no rádio do carro. Uma música que dizia para pensar em alguém quando tudo parecesse perdido. Leonardo sentiu as lágrimas chegarem aos seus olhos. Naquele momento, eu entendi que Pedro gostaria que eu transformasse nossa dor em algo positivo. E foi isso que fizemos. Eu e minha esposa Carmen. Criamos a ONG Recomeçar e lutamos para que este centro se tornasse realidade. Ele apontou para a plateia. Este centro leva o nome Esperança Brasil,
porque é isso que ele representa, a esperança de que outras famílias não passem pelo que passamos, de que outros jovens como Pedro tenham uma segunda chance. Quando o senador desceu do palco, a plateia explodiu numa salva de palmas emocionada que durou mais de 3 minutos. Finalmente, chegou o momento da apresentação de Leonardo. Quando seu nome foi anunciado pelo mestre de cerimônias, a plateia se levantou num aplauso caloroso e prolongado. Ele subiu ao palco acompanhado apenas de Marcão, carregando seu violão, o mesmo instrumento Martim que o acompanhava há 25 anos. Boa tarde, meus queridos, disse Leonardo ao microfone, sua voz grave e familiar, ecoando pelo auditório silencioso. Antes de cantar, eu gostaria de dizer algumas palavras que estão aqui no meu coração. Leonardo olhou para a plateia, vendo centenas de rostos atentos e expectantes. Respirou fundo e começou a falar, com uma sinceridade e emoção que ele próprio não esperava. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de conhecer este centro maravilhoso e conversar com algumas pessoas que estão lutando bravamente por uma nova chance na vida. Começou ele, com voz firme, mas claramente emocionada. Eu descobri algo que me tocou muito profundamente. Todos nós, de alguma forma, independente da nossa posição social ou profissão, já precisamos de uma segunda oportunidade na vida. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os políticos na primeira fileira. Vocês que estão aqui hoje, senhores parlamentares, governadores, autoridades, vocês têm em suas mãos algo muito poderoso, o poder de transformar vidas através de leis, de projetos, de políticas públicas. Mas hoje eu descobri que muitos de vocês também já passaram por dores muito similares às das pessoas que este centro vai atender. Leonardo apontou gentilmente para o senador Marcos Pereira. Senador Marcos, quando o senhor falou do seu filho Pedro, o senhor me inspirou profundamente. O senhor mostrou que a verdadeira força não está em nunca sofrer, mas em transformar o sofrimento em amor pelo próximo. Em seguida, voltou-se para a deputada Ana Cristina. Deputada Ana Cristina, sua coragem de contar sua própria história aqui hoje mostra para todos nós que não existe lugar tão fundo do qual não possamos sair. A senhora é a prova viva de que vale a pena lutar, de que vale a pena acreditar. A emoção começou a tomar conta do ambiente. Várias pessoas na plateia já enxugavam lágrimas discretamente, incluindo muitos dos políticos presentes. Por isso, meus queridos, eu quero dedicar a música que vou cantar agora, não apenas às pessoas que vão ser atendidas aqui neste centro, mas também a todos vocês, autoridades presentes, que tiveram a coragem e a sabedoria de transformar suas dores pessoais em políticas públicas que salvam vidas. Leonardo ajustou o violão e se aproximou mais do microfone. Mas antes de cantar, eu quero contar para vocês como surgiu essa música. Pense em Mim foi escrita em 1998, numa fase muito difícil da minha vida, quando eu mesmo estava lutando contra a depressão e o alcoolismo. Eu havia perdido meu primo Joaquim, que era como um irmão para mim, para as drogas. E naquele momento de dor, eu pensei em desistir de tudo. Leonardo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Mas então, eu lembrei de todas as pessoas que acreditavam em mim. Minha esposa Liz, meus filhos, meus fãs. E eu escrevi essa música como um lembrete para mim mesmo e para quem precisasse ouvir. Sempre há alguém pensando em nós, sempre há uma razão para continuar. Ele olhou novamente para toda a plateia. Então, quando vocês voltarem para seus gabinetes, para suas casas, para suas responsabilidades, eu peço que pensem nas pessoas que estão aqui lutando por uma chance. Pensem nos Robertos, nas Marias, no José Carlos, nas Anas Paulas, nos Marcos Antônios. Pensem em todos os Pedros que ainda podem ser salvos. Leonardo posicionou as mãos no violão e ajustou o microfone uma última vez. Esta música se chama Pense em Mim, mas hoje ela tem um significado muito especial. Hoje ela é um pedido, um compromisso, uma promessa de que nenhum de nós vai esquecer
por que estamos aqui? Quando Leonardo começou a dedilhar os primeiros acordes de Pense em Mim, algo extraordinário aconteceu no auditório. Era como se o tempo tivesse parado e todos os presentes estivessem conectados por um fio invisível de emoção pura. A melodia, familiar a tantos brasileiros, ganhou uma dimensão completamente nova naquele contexto. Quando a dor bater à sua porta e você pensar em desistir, lembre-se de que existe uma força que pode te fazer sorrir. A voz de Leonardo ecoava pelo auditório com uma intensidade emocional que até ele próprio não esperava. Cada palavra parecia dirigida pessoalmente a cada pessoa presente. Na primeira fileira, o senador Marcos Pereira fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem livremente, sendo transportado de volta àquele dia terrível de 3 anos atrás, quando voltava do cemitério após enterrar Pedro. A deputada Ana Cristina segurava firmemente a mão da colega ao lado, lembrando-se daquela madrugada fria em Copacabana, quando essa mesma música a fez decidir que queria viver. Suas lágrimas eram de gratidão, gratidão por estar viva, por ter conseguido se recuperar, por poder ajudar outras pessoas. Pense em mim quando tudo parecer perdido. Pense em mim quando o mundo te der as costas. Pense em mim, porque alguém acredita que você pode recomeçar. No meio da plateia, dezenas de familiares de pessoas em tratamento começaram a se emocionar visivelmente. Uma mãe, que há meses não via o filho devido ao vício em crack, segurou a mão do marido com força, sentindo pela primeira vez em muito tempo que havia razão real para ter esperança. Um pai, cuja filha estava internada há 2 meses, sussurrou baixinho as palavras da música, como se fosse uma oração. Nos bastidores, através de um circuito interno de televisão, os pacientes do centro que não puderam comparecer à cerimônia assistiam à apresentação em tempo real. Roberto, o jovem contador de 24 anos que havia conversado com Leonardo pela manhã, estava entre eles, chorando silenciosamente ao perceber que o cantor havia incorporado não apenas suas palavras, mas toda a conversa que tiveram na fala que antecedeu a música. Ele lembrou de mim, murmurou Roberto para Maria dos Santos, que estava ao seu lado. Junie, ele realmente pensou em nós quando cantou. Quando a solidão te machucar e parecer que não há saída, olhe para o céu e vá lembrar que alguém precisa da sua vida. O governador de São Paulo, Roberto Silva, não conseguia parar de pensar na irmã Patrícia. Aquelas palavras, alguém precisa da sua vida, ecoavam em sua mente como um eco do que ele gostaria de ter dito a ela antes que fosse tarde demais. Ao mesmo tempo, ele sentia uma responsabilidade renovada como governador. Quantas Patrícias ele poderia salvar com as políticas certas? O governador do Rio Grande do Sul, Fernando Andrade, pensava no filho em recuperação. Lembrou-se dos momentos mais difíceis, quando chegou a perder a esperança de que o menino conseguisse se livrar das drogas. Alguém precisa da sua vida. Essas palavras resumiam exatamente o que ele tentara transmitir ao filho durante anos. Pense em mim nos momentos de fraqueza, pense em mim quando a força faltar, pense em mim e encontre a certeza de que vale a pena lutar. Leonardo, enquanto cantava, observava os rostos na plateia. Via lágrimas de dor, mas também de esperança. Via políticos que, por alguns minutos, haviam deixado de lado seus cargos e títulos para serem simplesmente seres humanos lidando com as mesmas dores universais que afetam ricos e pobres, poderosos e desamparados. Marcão, tocando a guitarra ao lado de Leonardo, também estava visivelmente emocionado. Em mais de 20 anos acompanhando o amigo, nunca havia participado de uma apresentação tão intensa emocionalmente. Ele podia sentir que aquele não era apenas um show, era um momento de transformação coletiva. Carmen Pereira, a esposa do senador e presidente da ONG Recomeçar, chorava em silêncio, mas suas lágrimas eram de uma emoção complexa, dor pela perda do filho, mas também alegria por ver que a morte de Pedro estava, de alguma forma, salvando outras vidas.
A música de Leonardo havia se tornado, naquele momento, uma espécie de homenagem póstuma ao seu menino. Zana, quando você estiver caindo e não souber como se levantar, lembre que existe alguém torcendo para te ver recomeçar. Na plateia, várias pessoas começaram a cantar junto baixinho, mesmo através das lágrimas. Era um fenômeno espontâneo e emocionante. Centenas de vozes se unindo numa só, criando um coro de esperança que ecoava pelas paredes do auditório. Dr. Paula Mendes, a diretora do centro, observava tudo de uma lateral do palco, completamente tocada. Em 40 anos de carreira na área de saúde mental e tratamento de dependências, ela nunca havia presenciado um momento tão poderoso de conexão entre arte, política e propósito social. Pense em mim, pense em mim. Quando tudo parecer o fim, pense em mim, porque eu acredito em você. Quando Leonardo chegou aos versos finais da música, algo extraordinário aconteceu. Ele alterou ligeiramente a letra original, personalizando-a para aquele momento específico. Pense em nós que estamos aqui por você. Pense em nós, porque juntos vamos vencer. A mudança foi sutil, mas o impacto foi imenso. A transformação do Leu para nós simbolizava perfeitamente o que aquela cerimônia representava. Não era sobre uma pessoa salvando outras, mas sobre uma comunidade inteira se unindo em torno de um propósito comum. Quando a última nota soou, o silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Leonardo permaneceu imóvel no palco, ainda segurando o violão, visivelmente emocionado com o que acabara de acontecer. Marcão baixou a guitarra e discretamente enxugou uma lágrima. Então, lentamente, o senador Marcos Pereira se levantou e começou a aplaudir. Em segundos, toda a plateia estava de pé numa ovação que durou mais de 8 minutos. Não eram apenas aplausos de aprovação, mas uma manifestação coletiva de gratidão, esperança e compromisso. Muitas pessoas choravam abertamente, outras se abraçavam. Algumas simplesmente permaneciam de pé em silêncio respeitoso. Era um momento de catarse coletiva, onde política, arte e propósito social se encontravam de forma genuína e transformadora. Leonardo permaneceu no palco, claramente tocado pela reação do público. Ele se aproximou novamente do microfone, mas desta vez sua voz estava visivelmente embargada. Eu quero agradecer a todos vocês por me permitirem fazer parte deste momento, disse ele, com dificuldade para controlar a emoção. Hoje eu aprendi que a verdadeira função da música não é apenas entreter ou emocionar, mas sim conectar pessoas através daquilo que temos de mais humano, nossa capacidade de amar, de sofrer e de superar juntos. Ele fez uma pausa, respirando fundo para conseguir continuar. Hoje eu também aprendi que não existe diferença entre quem está no palco e quem está na plateia, entre quem governa e quem é governado, quando o assunto é dor humana e esperança. Todos nós somos iguais diante da necessidade de amor, compreensão e segundas chances. Leonardo olhou diretamente para os políticos na primeira fileira. E a vocês, autoridades aqui presentes, eu deixo não apenas um pedido, mas um compromisso que eu sei que vocês vão honrar. Que esta emoção que todos nós sentimos hoje não se perca quando vocês saírem daqui. Que ela se transforme em projetos de lei, em recursos, em ações concretas que possam multiplicar este centro por todo o nosso Brasil. Ele apontou para toda a plateia. Porque cada pessoa que está aqui hoje, seja familiar de alguém em tratamento, seja profissional de saúde, seja autoridade pública, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E quando a gente entende isso de verdade, aí sim a gente consegue mudar o mundo. Leonardo fez uma última pausa, olhando para cada seção da plateia. Que todos nós saiamos daqui hoje diferentes de como entramos. Que saiamos como uma família unida em torno de um propósito. Fazer com que nenhuma vida seja perdida por falta de oportunidade, por falta de amor,
por falta de esperança. A ovação que se seguiu foi ainda mais intensa que a anterior. Leonardo desceu do palco, mas ao invés de ir direto para os bastidores, ele caminhou entre a plateia, cumprimentando pessoas, recebendo abraços, ouvindo histórias sussurradas em seus ouvidos. O vice-presidente da República, que até então havia assistido à cerimônia de forma protocolar, se aproximou de Leonardo com lágrimas nos olhos. E Leonardo, em 40 anos de vida pública, eu nunca presenciei algo tão tocante e ao mesmo tempo tão mobilizador, disse ele, apertando calorosamente a mão do cantor. O senhor conseguiu fazer numa tarde o que às vezes levamos anos tentando fazer: unir pessoas em torno de uma causa comum. Após a cerimônia oficial, Leonardo foi cercado por dezenas de políticos, familiares, jornalistas e profissionais de saúde. Mas o momento mais marcante aconteceu quando a deputada Ana Cristina se aproximou dele, claramente muito emocionada. Leonardo, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém publicamente, disse ela, segurando as mãos dele entre as suas. Naquela madrugada em Copacabana, quando eu ouvi "Pense em mim" pela primeira vez, eu estava há 3 dias sem comer, sem banho, sem lugar para dormir. Eu estava realmente pensando em me matar. Leonardo a ouviu em silêncio, profundamente tocado. Mas quando aquela música tocou no rádio de um carro que passou e eu ouvi os versos "Pense em mim quando tudo parecer perdido", foi como se fosse uma mensagem direta de Deus para mim. Naquele momento, eu decidi que ia procurar ajuda. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Sua música literalmente salvou minha vida há 15 anos. E hoje, ouvindo você dedicar essa mesma música também para nós, políticos, eu entendi que nossa responsabilidade é ainda maior do que eu imaginava. Ana Cristina, então, fez uma promessa que mudaria o rumo das políticas públicas brasileiras na área. Na próxima segunda-feira, eu vou protocolar um projeto de lei para criar um Fundo Nacional de Centros de Recuperação com recursos permanentes do orçamento da União. E eu vou citar você e este momento como inspiração para o projeto. Outros políticos presentes fizeram compromissos similares. O senador Marcos Pereira anunciou que destinaria todas as suas emendas parlamentares dos próximos 2 anos para a criação de centros similares em Minas Gerais. Os governadores presentes se comprometeram a replicar o modelo em seus estados. Mas talvez o compromisso mais emocionante tenha sido o do vice-presidente da República, que anunciou na própria cerimônia a criação de um Programa Nacional de Combate às Drogas, que levaria o nome Programa Esperança Brasil, em homenagem ao centro inaugurado naquele dia. Vocês vão ver que esta tarde não foi apenas uma cerimônia, disse o vice-presidente em sua fala final. Não foi o início de uma revolução silenciosa na forma como o Brasil trata a questão das dependências. Nos dias seguintes, a cerimônia repercutiu intensamente em todo o país. Vídeos da apresentação de Leonardo e de sua fala emocionada se tornaram virais nas redes sociais, sendo compartilhados milhões de vezes com hashtags como de Pense em Mim, Esperança Brasil e Música que Transforma. O mais impressionante foi o engajamento genuíno que a cerimônia gerou. Em uma semana, mais de 200 mil pessoas haviam se cadastrado como voluntárias para trabalhar em centros de recuperação em todo o país. Centenas de empresas ofereceram doações espontâneas. Universidades criaram novos cursos de especialização em dependência química. 3 meses depois da cerimônia, o projeto de lei da deputada Ana Cristina foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, criando o Fundo Nacional de Centros de Recuperação com um orçamento inicial de 500 milhões anuais. Em 6 meses, 12 novos centros similares foram inaugurados em diferentes estados, cada um com capacidade para atender 500 pessoas mensalmente. O modelo se tornou referência internacional, sendo estudado por especialistas de outros países. Roberto Silva,
O jovem contador que conversara com Leonardo na manhã da cerimônia não apenas concluiu seu tratamento, como se tornou conselheiro voluntário do centro, ajudando outros jovens em situação similar. Ele mantinha em seu quarto uma foto da cerimônia, onde aparecia Leonardo cantando no palco, como lembrança diária de que havia sempre uma razão para continuar lutando. Maria dos Santos, a doméstica viciada em medicamentos controlados, conseguiu se recuperar completamente e foi reintegrada à sua família. Sua filha de 8 anos, que estava sendo criada pela avó, voltou a morar com a mãe. Maria criou um pequeno grupo de apoio em sua comunidade, onde Pense em Mim se tornou uma espécie de hino de esperança. José Carlos, o motorista de ônibus alcoólatra, não apenas parou de beber, como se tornou palestrante motivacional, contando sua história em escolas e empresas. Ele sempre terminava suas palestras tocando Pense em Mim no violão e dedicando a música a todos que ainda estão lutando. Ana Paula, a enfermeira ex-viciada em crack, retomou sua carreira e se especializou em enfermagem psiquiátrica, trabalhando especificamente com dependentes químicos. Ela diz que escolheu essa especialização depois de ouvir Leonardo falar sobre transformar a dor em propósito de vida. Marcos Antônio, o comerciante viciado em jogos, conseguiu reabrir seu negócio com a ajuda de um microcrédito oferecido por um programa criado especificamente para pessoas em recuperação. Sua esposa se tornou voluntária do centro, coordenando um grupo de apoio para familiares. O senador Marcos Pereira criou o Instituto Pedro Pereira de Apoio à Juventude, que hoje atende mais de 2.000 jovens em situação de vulnerabilidade social em Minas Gerais. O Instituto tem uma sala especial dedicada à memória de Pedro, onde sempre toca uma playlist com músicas de Leonardo, incluindo Pense em Mim. Carmen Pereira, sua esposa e presidente da ONG Recomeçar, expandiu as atividades da organização e hoje coordena uma rede nacional de 35 centros de recuperação. Ela diz que a cerimônia daquele dia foi o momento em que a dor de perder Pedro se transformou definitivamente em força para salvar outros Pedros. Leonardo voltou para sua fazenda em Goiás, profundamente transformado pela experiência. Ele passou a dedicar pelo menos um dia por mês para visitar centros de recuperação em todo o país, sempre levando sua música e sua mensagem de esperança. Aquela tarde em Brasília me ensinou que a música pode ser muito mais que entretenimento. Ele conta hoje, pode ser instrumento de transformação social, pode ser ponte entre pessoas de diferentes mundos, pode ser fonte de esperança para quem perdeu tudo. Leonardo também criou o projeto Música que Salva, pelo qual oferece apresentações gratuitas em centros de recuperação, presídios e comunidades carentes. O projeto já realizou mais de 200 apresentações e é considerado um dos mais importantes programas de responsabilidade social do meio artístico brasileiro. Pense em Mim se tornou muito mais que uma música. Se tornou um hino não oficial dos movimentos de recuperação e superação no Brasil. A música é tocada diariamente em centenas de centros de tratamento, grupos de apoio e sessões de terapia em todo o país. Mais importante que todos os números e estatísticas, porém, foi a mudança de mentalidade que aquela cerimônia provocou. Ela demonstrou que arte e política podem trabalhar juntas de forma genuína e transformadora, que músicos podem ser agentes de mudança social e que políticos podem ser tocados em sua humanidade mais profunda. O Centro Nacional de Recuperação e Reintegração Social, Esperança Brasil, hoje atende uma média de 600 pessoas por mês e tem uma fila de espera de apenas 2 semanas. Um recorde na área de saúde pública brasileira. O centro se tornou modelo para outros países da América Latina e recebe visitantes internacionais regularmente.
Mas talvez o legado mais importante daquela tarde de março tenha sido a prova de que, quando arte e propósito se encontram, quando emoção e responsabilidade social se unem, quando música e política trabalham juntas pela mesma causa, é possível criar transformações reais e duradouras na sociedade. Leonardo sempre termina suas entrevistas sobre aquele dia com a mesma frase: "Eu sempre soube que a música tinha poder." Mas naquela tarde em Brasília, eu descobri que esse poder pode mudar não apenas corações, mas também leis, políticas e, principalmente, vidas. E assim, uma simples música sertaneja, interpretada com sinceridade e dedicada com amor, se tornou o catalisador de uma das mais importantes transformações nas políticas públicas brasileiras de combate às dependências, provando que, às vezes, uma canção bem cantada pode realmente mudar o rumo de uma nação. A história daquela tarde continua sendo contada e recontada, inspirando novos projetos, novas políticas e, principalmente, novas esperanças. Porque, como Leonardo disse naquele dia memorável, quando a gente entende que somos todos responsáveis uns pelos outros, aí sim conseguimos mudar o mundo.